começando mais um Cidade em Pauta, o programa pensado para discutir Juiz de Fora aqui na JF TV. Hoje vamos conversar sobre a produção cultural na cidade. São nossos convidados a vereadora Thalia Sobral, Alessandra Crispim, Sol Mourão e Zangão. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar de uma vez com uma provocação para vocês todos. Qual está sendo o maior desafio da produção independente de cultura aqui em Juiz de Fora? Quem quer começar? Quem vai, gente? Eu acho que a gente pode, começar falando de forma coletiva mesmo, assim, né? Eu acho que é produzir, assim, né? Porque eu acho que a partir do momento Juiz de Fora, a gente sabe que sempre está inflamado, né? A gente tem muitos artistas em vários segmentos, só que acontece que tem muitas vezes que a gente que tem que arcar com a nossa própria criatividade, né? Eu acho que a dificuldade tem sido essa mesmo, a gente bancar a nossa arte, a gente bancar a nossa produção, assim, diariamente. Ia fazer toda ela sozinha também, né? Porque a gente é artista, então a gente faz a nossa arte, mas junto com isso a gente também é produtor executivo, produtor artístico. Então acaba que a gente faz todo o nosso trabalho, desde o momento a nossa arte, que é o que a gente escolheu fazer, mas também tipo, o nosso figurino, o espaço que a gente vai utilizar, tudo é a gente que faz, assim, né? Então isso acaba sendo bem massivo, porque a gente não só está fazendo arte, né? A gente está produzindo também tudo aquilo ali. E você, Zangão? Então, eu vejo também como grande dificuldade o fato de você trabalhar com a arte, isso não ser visto como um trabalho, e você ter que ter também um outro trabalho para poder custear a sua arte. E junto com tudo isso que a Alessandra Crispim falou, que a Sol falou, que a Thalia também vai falar, essa questão. Você tem que ser várias pessoas em uma só e no final das contas, a conta não paga nem a metade. Acho que Juiz de Fora tem uma característica muito marcante, né, que a Alessandra até trouxe, que essa questão, Juiz de Fora tem um cenário cultural muito forte, é reconhecido nacionalmente, né, a gente é conhecido por isso, assim, muitos artistas saíram daqui, foram fazer carreira, não só nacionalmente, né, nós temos artistas que saíram daqui internacionalmente, inclusive, assim, né, e o que a gente vê é que isso é muito na mão, assim, muito na garra, sabe? As pessoas crescem num contexto cultural, num cenário cultural que às vezes é familiar, às vezes é do bairro, às vezes é da comunidade que vive, às vezes é da escola, de algum projeto cultural que passou por um tempo. E elas vão crescendo nesse meio cultural, produzindo cultura, sendo agentes culturais, vão se tornando, né, agentes culturais nesse cenário e fazendo acontecer meio que fazendo mesmo, assim, por conta, né? E a transformação do cenário da cultura, do cenário da arte, né? Acho que ela vai trazendo muito esses desafios. Porque não é só o fazer, né? Não é só... eu quero só dar aula de música, eu vou viver só de dar aula de música. Você não consegue fazer isso. Eu quero só cantar, eu não consigo só cantar. Eu não consigo viver só cantando, né? Então, você acaba tendo que cantar, aí você vai fazer um projeto para um show, aí você vai fazer um projeto para um CD, aí você vai fazer um projeto para uma oficina, aí você vai entrando, você acaba sendo obrigado a entrar num universo ali para poder sobreviver, né? Para poder expressar a sua veia, a sua arte, né? Exatamente. O potencial criativo, ele tem que dividir o potencial com todas essas questões de gestão também, né? Seria um pouco isso. E você pensa, por exemplo, hoje para você ter para você ter sua carreira, você precisa de rede social, você precisa de mídia. Hoje praticamente tudo é isso. Então você tem que gerenciar a sua rede, você tem que produzir conteúdo, Então assim, é um contexto hoje muito denso, né? Escrever o seu contrato e entrar em contato com o contratante, depois o pós com o contratante, a logística durante o evento e antes do evento e pós o evento. Cobrar o contratante, né? Exatamente, cobrar o contratante. E é nesse lugar também, né? Às vezes a gente não tá nem mais na energia desse trabalho que a gente tá fazendo. E a gente ainda tá nele, né? Porque esse pós também, ele vai perdurando, né? Quando a gente tem que fazer prestação de contas e tudo mais. Então, tipo assim, toda a energia que a gente já tinha feito, tipo assim, de criatividade, de construir o projeto, ela já passou. Mas a gente ainda continua com ele até... E vai perdurando assim sempre, sabe? Tipo, então... Eu acho louco. Acho que uma outra questão também que eu acho que é um grande desafio aqui
é que a cultura, às vezes, e eu sinto isso cada vez mais ao andar dos anos, assim, sabe? A cultura em Juiz de Fora está sendo muito empurrada para os espaços privados. Então, tudo é dentro, assim, sabe? Tudo é dentro de academia, dentro de escola, dentro de companhia, de qualquer, né, de dança, teatro, qualquer coisa que seja, dentro de casa de show, é tudo dentro. E fora, o espaço aberto, as praças, as ruas, as avenidas, assim, espaços que por si só, né, sempre foram ocupados com cultura. Inclusive, a maior parte das culturas, elas surgem desses espaços, né, do espaço de fora, assim. E eu acho que isso é um grande desafio, assim, né, a gente conseguir pensar a cultura para além do que é o privado, assim, como política pública, né, você ter ocupação de espaço urbano com a cultura que a cidade produz, né. Eu ia falar sobre isso, essa questão do espaço, ocupar a esfera pública, vamos colocar assim, tem a ver com política pública também, é algo que talvez possa ser debatido também no legislativo, no executivo. Vocês têm feito esse tipo de debate aqui em Juiz de Fora? É um debate que sempre acontece, né? Ele acontece muito, inclusive, por conta dos problemas, né? Assim, cerceamento dos artistas dos espaços urbanos é uma coisa muito comum. Inclusive, a gente teve em uma audiência pública, foi um ponto que foi dito aqui, né? Por exemplo, agora o break está como esporte olímpico. Sim. Só que você vai conversar com os meninos do break, eles são sempre cerceados de estarem nos espaços urbanos. A galera tira eles, é quem atrapalha, é quem está fazendo baderna. O pessoal do skate é a mesma coisa, né? Tem uma questão burocrática, né, envolvendo zeladoria mesmo. Tem que avisar, tem que programar, não é algo meio assim? Seria? Porque eu vejo muito também por causa do problema racial que Juiz de Fora também, o mundo inteiro, mas Juiz de Fora é muito específico. Geralmente esses artistas que fazem essas artes, que estão na rua, que estão praticando nesses lugares, igual como a Thalia citou, a questão do break, o pessoal do grupo de break aqui da cidade, eles iam lá eles nem são do lado da Zona Norte, eles iam lá para a rodoviária, né? Iam para a rodoviária porque lá tem um piso. Então eles se encontravam lá para ensaiar, para treinar, e o segurança sempre estava indo atrás dos moleques, os moleques não estavam olhando para ninguém, então alguém sempre se incomoda, às vezes a pessoa está lá longe na lanchonete, olha o rapaz, e aí vê que ele é preto, vê que, né, aí já se incomoda, aí o segurança também, o pessoal já acha que vai, e não vai ter nada, entendeu? E aí é o mesmo pessoal que quando o pessoal dança no sinal, né, é uma forma de ganhar um trocado, mas também é uma forma de proliferar a arte. O pessoal baixa o vídeo, mas aí quando eles veem, às vezes, uma apresentação na câmera, esses dias veio um rapaz, pô, cara, você viu o pessoal lá na câmera lá? O pessoal dançou, break lá, você tava lá? Eu falei assim, eu tava lá assistindo. Dançando eu não tava não. Eu falei, mas você nunca viu esses mesmos moleques no sinal, não, mano? Você nunca viu esses moleques na rodoviária? Você nunca viu em outro lugar? Você acha que eles, estão teletransportando? Pô, porque a pessoa falou, né, eu nunca tinha visto. Eu falei, cara, você acha que do nada, assim, eles brotaram assim, aparecer lá do nada, isso aí, mano, é trampo, mano. E a cultura do break é uma cultura que pode acabar em Juiz de Fora, porque tem poucas pessoas dispostas a ensinar. Eu falo dispostas a ensinar não porque eles não querem, porque com o break hoje não é possível você sobreviver na cidade de Juiz de Fora, entendeu? Então você não consegue comer. Eu mesmo entrei na cultura dançando break. Eu dançava break, e aí eu saí da cultura porque eu não tinha como continuar comprando tênis para dançar break, entendeu? Então que é o mesmo tênis que eu tinha para dançar break, é o tênis que eu ia no casamento, que eu ia em festa, e aí minha mãe ficava maluca. Esse tênis tudo riscado, a sola torta, né? A sola fica toda torta. Então eu falei, nossa, comprei esse tênis tem pouco tempo, mas quando você dança, você ensaia todo dia, você treina todo dia, e aí tem esses problemas, né? Então acaba acontecendo. E aí a gente gosta de falar muito, gente, se vocês não financiarem essa arte, essa cultura, ela pode acabar na cidade. E aí eles vão começar a dar valor quando vier alguém de outra cidade para vir dar aula aqui. Aí o pessoal começa a olhar. Então tem também essa característica que pode ser também uma coisa que atrapalhe, mas é bom ser vista dessa forma para que alguém possa fazer algo para ajudar também. Eu assisti a Sol dançando junto com o pessoal do Esquinas e Vielas. Sim. Tipo assim, isso que o Zagão falou, isso é muito importante, é uma das coisas que eu tava discutindo também esses dias, que é esse lugar também do ensino, né? De quem vai dar continuidade nas coisas. E aí, quando a gente fala sobre as artes urbanas, né, principalmente, hoje em dia, em Juiz de Fora, realmente são poucas pessoas que estão ensinando e passando isso pra frente, né? Porque quando fala do break, isso é realmente assim, sabe? Tipo, é o medo realmente de acabar
uma cultura, ou essa cultura ela ir perdendo força, porque não tem pessoas mais ensinando isso para aqui em Juiz de Fora tanto, assim. A gente tem, eu acho que é um professor só, que tem um projeto em um bairro, e que, tipo, é só ele, sabe? Antigamente tinha no programa, né, no Gente em Primeiro Lugar, tinha break, que era uma coisa bem específica, só que hoje em dia não tem mais. Então a gente vai vendo que as coisas elas vão diminuindo, assim, sabe? Bastante, porque por exemplo, eu falo que eu só estou na arte porque eu tive um projeto social na minha vida, né? E eu tive um projeto que, tipo, levou um professor até mim, me apresentou a arte, que fez com que eu conhecesse a minha profissão hoje em dia. E isso, hoje em dia, dentro de Juiz de Fora, tá muito menor, assim, sabe? A gente tem muito menos pessoas dando aula, principalmente em bairros, porque acaba que a maioria da galera foi para estúdio, né? Que é onde tem a grana para você poder sobreviver, e os bairros começaram a ter menos, sabe? Esse tipo de acesso. Só que quando a gente vai falar sobre artes urbanas, é dentro da periferia que a gente vai encontrar as pessoas que são realmente pertencentes a esse lugar, né? Então isso também é um problema que Juiz de Fora tá começando aí, tipo assim, a enfrentar, assim, né? Que pós-pandemia as coisas diminuíram bastante, assim, realmente na cidade. Tanto que eu acho que eu sou a única professora hoje do Gente em Primeiro Lugar, de danças urbanas. E eu acho que o único lugar que tem danças urbanas agora em periferia é na Praça Céu, que é em Benfica também. Então, tipo, numa cidade desse tamanho, tem eu que dou aula em 2 bairros, mais no centro, através do programa, e mais uma pessoa que tá dando aula na Zona Norte. Assim, na Zona Norte, sim. No pequeno lugar da Zona Norte. No meio, né? No meio da Zona Norte, quem tiver acesso, né? Uhum. E foi até bom só falar isso, porque assim, eu até trouxe essa questão da cultura estar muito nos espaços privados. Mas acaba que, às vezes da forma com que a gente coloca, parece que a gente está responsabilizando quem está fazendo a cultura dentro dos espaços privados. E às vezes é o único lugar que a gente encontra a possibilidade de viver da cultura. Porque a gente vai para algum lugar que a gente consiga... Porque eu não posso, por exemplo... Por questão de inúmeras legislações, e acho que a gente também tem alguns limites nesse processo. Mas eu não posso, por exemplo, cobrar uma aula dentro de um espaço público. Então, eu não posso ir para uma praça, abrir uma turma e passar a cobrar mensalidade, né? A gente tem que ter política de fomento para isso, né? Tem que ter uma política específica para a ocupação desse espaço, pensando numa remuneração e tudo. Então, acaba que os agentes culturais, quem está dando aula, quem está, né, nessa pegada do ensino, vai para dentro dos espaços para poder conseguir sobreviver minimamente. Porque a maior parte não vive só disso, né? Vai viver fazendo um show, uma apresentação ou até outros trabalhos mesmo, assim, né? A capoeira é muito comum. A maior parte dos capoeiristas que eu conheço, a galera dá aula de capoeira, vive de capoeira, tá todo dia à noite treinando capoeira, final de semana evento, mas durante o dia tá trabalhando, pedreiro, é mecânico, trocador de ônibus, é professor de escola. Então, assim, pouquíssimas pessoas vivem só. E eu acho que a capoeira é um exemplo, que eu acho que é o contexto geral de todo mundo, assim, né? Acho que a gente listaria assim, nominalmente algumas pessoas que hoje conseguem viver exclusivamente de uma coisa dentro do setor da cultura, assim, né? A Sol e o Zagão trouxeram aqui a questão do break como uma modalidade cultural, esportiva agora também, e que, de certa forma, está muito ameaçada de extinção aqui em Juiz de Fora. Eu queria propor um exercício, assim, o que vocês acham que chama mais atenção, está na vanguarda aqui da cidade como movimento cultural com mais força, e também os que estão mais ameaçados? Que difícil. Eu acho que o que a gente vai ver com mais força talvez seja o que esteja mais ligado a espaços de entretenimento. Sim. E de financiamento. Então, eu acho que, de uma certa forma, por exemplo, a música é muito forte. Por quê? Porque a música, ela está vinculada ao espaço de entretenimento também. Então, você tem a música dentro de um barzinho, você tem as casas de show que vão trazer a música como atrativo, né? Eu acho que só um parênteses dentro do que você está falando, a gente colocar a música, mas assim, é igual a música vinculada ao entretenimento. Que aí quando você também coloca a música autoral, um exemplo, aí a gente também já encontra algumas barreiras. Mas eu acho também que a música é uma das
das potências que ainda estão aí, assim. Eu acho que a cultura, a música, e também depende da música, né? Também não é toda música, todo estilo de música que está nisso. Mas assim, se a gente pensa um gênero, se a gente tentar generalizar um pouco, talvez a música seja o cenário mais forte. Mas a gente tem muitas outras expressões muito fortes, né? Assim, acho que o teatro aqui também é muito forte, né? E eu acho que as que mais estão em risco talvez sejam as culturas populares, que elas estão um pouco nesse cenário da dificuldade do passar para frente, assim, né? Que tenha mais restrições, que tenha menos estímulo, que sejam mais invisibilizadas. Então, eu acho que você pensa, por exemplo, a própria, né, a Sol falou, as danças urbanas, elas têm dificuldade hoje. Você vai falar, eu acho, maracatu, a gente tem grupos que fazem assim, gente, mas com muito esforço para não acabar mesmo, né? Assim, são pouquíssimos grupos em Juiz de Fora. Você pega a Folia de Reis, a galera tá pegando a mão para continuar existindo. Tem figuras simbólicas, né? Se essa figura deixar de existir, assim, né? Acontecer alguma coisa, mudar de cidade, qualquer coisa que seja, a gente tem uma grande dificuldade da permanência mesmo da cultura, da transmissão dessa cultura, assim, né? Eu acho que a cultura popular e a cultura urbana é sempre a mais ameaçada, assim. Até o carnaval também, né? Foi uma das coisas que eu falei, que, tipo, esse ano a gente viu o quanto foi algo que foi investido, só que não adianta só a gente investir na festa em si, né? A gente tem que investir também na cultura carnavalesca. Então é investir, tipo assim, nos professores de samba de Juiz de Fora, nas escolas, para que isso continue acontecendo, assim, né? Porque não adianta, sabe? Tipo assim, a gente querer, vamos fazer um carnaval, mas não tem as pessoas capacitadas para aquilo dali, tem pessoas que estudam e que realmente vivem aquilo dali, né? Isso, a gente estava conversando também lá no programa, porque o Gente, ele fez trouxe, né, 2 professores do Rio de Janeiro para poder ministrar uma aula aqui de Juiz de Fora. Então, tipo, as rainhas de bateria, todas elas estavam lá porque elas falam, tipo assim, tudo que elas aprenderam foram no seu dia a dia. Nada foi, tipo assim, com uma pessoa vindo ensinando, tipo assim, como que a mão de uma rainha de bateria como que é o pé, como que vai, como que volta. Então, quando a Nilce veio, ela veio, tipo assim, pra deixar esse tipo de bagagem aqui em Juiz de Fora, porque é o que ela faz lá no Rio de Janeiro com as rainhas de lá, né? E aqui em Juiz de Fora, tipo assim, se a gente quer que isso seja algo grandioso, igual já foi lá atrás, né, como o maior carnaval, tipo assim, do país, a gente precisa investir também nessas coisas que não está só ligado ao evento em si, né? Que tá ligado ao entorno que a gente vai construindo durante o ano inteiro, assim, né? Vamos então para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco sobre essa questão do financiamento da cultura. Até já! Estamos de volta com o Cidade em Pauta, hoje conversando sobre o cenário da produção cultural aqui em Juiz de Fora. A gente estava falando sobre a questão do financiamento e da manutenção também das atividades culturais fora do dia do evento. Eu queria que vocês contassem um pouco como que né? A pessoa vê o show, vê a artista lançando disco, mas e a estrada, hein? Como é que é? Nossa Senhora, até vou trazer um pouquinho então para a minha última experiência, né? Recentemente eu lancei o meu disco O Peso da Pele, e quando durante o show e durante essa prévia, né, que é a gente que faz também, né, eu comecei a contar para as pessoas que é um projeto que começou lá em 2018, aí a galera já começa, e aí que, né, vem todo um trabalho, toda uma curadoria, todo um estudo, não só no meu caso, né, enquanto artista ali que está compondo as canções, mas também enquanto diretora musical, produtora musical, e aí convidando outras pessoas também para participar, porque é isso, né, a gente não faz
nada sozinho na nossa arte. Então, assim, quem vai estar junto, quem que vai fazer parte disso? Inicialmente não tinha nenhum tipo de financiamento, então a gente estava fazendo o projeto no amor mesmo, até que durante a pandemia eu consegui passar em um dos editais, né, que saiu, que foi até a Lei Aldir Blanc estadual. Então, a partir disso aí, a gente conseguiu, inclusive, dar uma continuidade, trazer toda a qualidade que a gente queria, né, a partir do nosso estudo. A gente conseguiu transmitir com qualidade, né, tudo que a gente tinha reunido, né, de proposta, e aí a gente lançou o disco agora, no início de junho, que foi dia 3, e tá lindo, mas foi assim, todo esse processo até a gente gerar, e a gente chegou, inclusive, com verba até aqui. O lançamento foi, pegando o gancho, né, da nossa conversa passada, foi num espaço fechado aqui em Juiz de Fora. Aqui em Juiz de Fora eu só consegui fazer no espaço fechado. Eu já tinha lançado em Belo Horizonte. Então, assim, é todo um processo que não... Tipo assim, a gente vai indo por etapas, né? É cansativo, a gente fica muito feliz. É um projeto que eu estou, assim, amando. Convido todo mundo a ouvir, inclusive, lá, divulgar, que é isso, né, gente? Artista independente, a gente precisa... Desde a presença de vocês, né, enquanto público, mas também divulgando a nossa arte, porque a gente está em todos os espaços, a gente consegue chegar onde a gente quer chegar aos poucos. Mas eu acho que é muito isso, assim, eu acho que a gente faz muito, é muito cansativo, a gente escolheu, né, assim, a gente gosta do que faz, mas não é fácil mesmo. Então, igual você falou, as pessoas chegam no show, chegam numa apresentação, nossa, a Sol tá maravilhosa, ó, o Zangão, ó, mandando free, top, cara, não sabe, 1h30 no busão, e aqui acabando de fazer aqui, ó, o figurino para se apresentar, então assim, é bem complicado. Como é que vocês fazem essa divisão da parte de gestão com a parte criativa? Porque a criatividade, ela assim, aparece, ela chega uma hora, né? E, quer dizer, eu acho, né, que é assim. Eu acho que é assim, uma hora não. Aí hoje eu tô inspirada, eu vou compor e tal. Ou tem um cronograma assim, de manhã eu faço isso, de tarde eu faço isso, de noite eu vou sentar porque eu preciso compor. Como é que funciona esse processo? Comigo não funciona desse jeito, não. Comigo é o carro em movimento, vamos ver que não tem freio, vamos arrumar e vamos... Porque... cada artista tem seu processo, né? E aí, às vezes, fica um pouco complicado. Até o Zangão tá falando de quê? O Zangão tá falando da capoeira, tá falando da dança, tá falando da rima. Porque a gente também tem isso no cenário cultural da cidade de Juiz de Fora dos artistas, né? É muito difícil um artista ser uma coisa só. Então, você vai chegar no palco, você vai ver ele Sandro Crispim cantando, ela vai estar tocando cavaquinho. E aí, o pessoal sai, e aí ela vai pro surdo. Então, a gente tem vamos chamar de presença de palco, né? Mas a gente tem essa multitarefa dentro da cultura, porque você vai crescendo e você vai fazendo muita coisa. Eu, no meu processo criativo, igual a Emicida fala, né? Para mim o mais fácil é fazer a rima. Então escrever para mim é muito fácil. Acontece alguma coisa comigo, acontece alguma coisa com outra. Às vezes eu tô dentro do ônibus, eu olho pro lado, eu vejo uma situação e aí vem uma inspiração para escrever uma coisa. E aí eu gosto muito dessa questão de escrever porque você tá falando daquela cadeira ali naquele momento, mas quem escuta depois entende outra coisa e aí a pessoa vai refletindo. Então o processo para mim ele acontece. Não tem, se eu sentar e falar assim, Luciano, vamos escrever uma música, e eu parar ali, sentar ali, se eu já não tiver com alguma coisa que aconteceu no meio do caminho, não sai, não flui, pelo menos comigo. E aí a produção, a questão da produção cultural, a gente vai aprendendo no processo, que aí você vai ver, opa, não, mas peraí, poxa, você tem que ter uma arte, você tem que ter uma paleta de cor, você tem que ter E aí você vai falando, opa, mas o que é isso? Você já tem portfólio? Você já tem a ideia? Você já tem... Aí as coisas vão... Mas como que é? Aí você vai fazendo, vai aprendendo de acordo com o processo. E aí você chega num nível de profissionalização maior e tal, que já é o caso de lançar um DVD, lançar um CD, lançar um disco. E falando primariamente de artes urbanas, assim, né, de cultura urbana, que é o fazer a rima, é o gravar a rima, é postar uma rima. Pra mim, é muito nesse naipe. Que aí é a parte que a gente não tem parte financeira. Né? Você pega ali uma folha de papel, escreve uma poesia, tá ali. Aí quando você tem que gravar, você tem que ter uma batida de fundo, aí você tem que ter um beat. Aí o instrumental vai ser eletrônico ou vai ser um instrumental com o pessoal tocando o instrumento mesmo ali na hora, fazendo toda a questão da partitura. Então aí as coisas vão já gerando um pouco mais de gasto. Por isso que às vezes
a gente vê que essa questão de batalha de rima cresce bastante, né? Porque o pessoal não tem tanto gasto, não quem rima. Quem faz a produção por trás, você coloca lá, batalha de rima. O cara que chegou com o som, o cara, nossa senhora, saiu do serviço, foi buscar o som emprestado na casa de um, teve que arrumar o carro com o outro para levar, e aí tem que ligar o bico de energia em algum lugar, e tem gente que chega lá só para rimar, entendeu? Então, quando a Sol fala, quando a Alessandra fala, quando a Thalia fala, eles já têm noção de todo esse processo que tem por trás, e aí é por isso que quando a Alessandra Crispim fala que a gente tem que valorizar a música autoral, é justamente por causa disso. Por trás da música autoral tem todo esse trabalho. O pessoal vai olhar o programa, vai falar, nossa, o pessoal foi ali, pá, saiu. Não é, tem, nossa, até conciliar essas agendas aqui... né? Aí quando falou comigo assim, tivemos um problema com o estúdio, eu falei, eu sei como que é isso. Falou no ponto fraco, falou, hora de estúdio... Tá bom, vamos remarcar. E pra você, Sol, como é que é conciliar tudo isso? Então, a minha criação é igual a do Zangão, assim, ó. Acontece. Eu não sou o tipo de artista que eu consigo sentar e falar assim, agora eu vou criar. Sabe? Tipo assim, não dá. Pra mim tem que fluir. Tipo assim, às vezes a gente tem que ter esses momentos, tipo assim, agora eu preciso fazer alguma coisa, né? Tipo, trabalhar, criar coreografia, de turma, não sei o quê, eu tenho que parar e fazer isso. Mas as minhas criações eu gosto muito mais que sejam algo fluido assim, ó, que acontece. Então eu sempre gosto de dar o exemplo de um espetáculo que o Remil fez, que chama Entre Corpos, que ele fala sobre os diversos corpos que existem na sociedade. E eu fui construindo o espetáculo todo andando na rua. Um dia que me deu um start assim na rua, e aí depois eu fui entendendo que aquilo dali era um gatilho para eu poder começar a ter ideias para construir aquele momento ali do Remil, assim, sabe? Então eu comecei a entender, tipo assim, ó, eu preciso andar. Ponto. E aí eu andava e deixava as coisas aparecerem, assim. E aí depois eu fui vendo que, tipo assim, isso era um gatilho pra a minha inspiração vir, assim. Então, tipo, várias coisas do Remil começaram a acontecer por conta disso, assim, ó, andar. Que é uma coisa que Remil tem. Se vocês saberem, tipo assim, o que Remil tem, é andar. A gente inventa modo de andar, assim, ó, pela cidade, subir, descer o calçadão. Aham, fácil. Dança. E é isso, assim. Então, tipo assim, a minha criação, ela funciona muito maluca, assim, mesmo. E essa parte de produção, hoje em dia eu entendi que, tipo assim, é isso, é sentar e organizar, né? Porque acaba que quando a gente é artista, a gente é muito assim, ó, eu vou fazer, nananana. E aí agora que eu tô mais nessa coisa maçante, né, de produzir evento, produzir as coisas, eu vejo que é muito sobre organização mesmo, assim. Então, tipo assim, eu sento, organizo e falo, coloco todas as tarefas que eu tenho e vou ticando. Aí quando tem pessoas pra ajudar, eu falo, ó, você faz isso, você faz aquilo, tal dia tem reunião pra gente poder ver o que foi feito, o que não foi feito e tudo mais. E aí a gente vai fazendo dessa maneira, assim. Porque também tem isso, né? A gente vai aprendendo tudo na prática. Então, o primeiro evento acaba virando um grande caos, né? Que a gente vai vendo, meu Deus, esqueci disso, esqueci aquilo, não sei o quê, não. Aí a gente vai ficando doida. Mas aí com a prática, realmente, assim, de ir fazendo, a gente vai entendendo, tipo assim, tudo. Que eu falo no dia das bolas. No início, as bolas pra mim eram desespero fazer. Mesmo, que eu ficava com muito medo das coisas darem errado. Hoje em dia, você fala assim, vamos fazer uma bola semana que vem. Eu falei, vamos embora. Que é isso, já tenho tudo lá organizado, de tudo que precisa. A gente vai fazer, a gente vai organizar as coisas, a gente vai conseguir fazer acontecer. Mas sempre acontece dessa maneira. Tudo na prática. Porque ninguém chega pra gente pra, tipo, eu vou te ensinar a fazer isso. Né? Tipo assim, a gente acaba também não tendo esse acesso de, eu vou fazer um curso, vou fazer... A gente não tem esse acesso, é tudo, tipo assim, ali. Vai fazer um espetáculo no Teatro Central. Se vira, você vai ter que se virar com todos aqueles papéis, vai ter que procurar tudo, não sei o quê, pra fazer com que as coisas aconteçam, assim, né? Então, tipo, é tudo muito nós por nós, assim mesmo, sabe? Sim. Eu acho que o processo criativo do artista diz muito sobre o que é arte, né? Porque é difícil definir arte, né? É como que a gente interage a partir do universo que a gente vive e como que a gente traduz isso a partir de uma linguagem que não é a língua formal, que não é o conversar, né? Então, quando você está cantando, você está movimentando o corpo, você está traduzindo alguma coisa que você recebe, ou que você está concordando, ou que você está questionando, ou que aquilo te gera uma reflexão. Eu acho que o processo criativo ele vem muito desse lugar da reflexão, assim, né? Que é isso, assim, você está andando, você está vendo ali, né? Se você dança, né, seu corpo está mexendo, ele está falando a partir da dança, se você está vendo pessoas andando, isso vai gerando
esse processo de criação. E eu acho que está muito também no processo do aprendizado, assim, né? Você estar aberto a refletir e o que você... Eu acho que toda produção, toda arte, ela é o que você está oferecendo, o que você está produzindo de volta nesse processo de reflexão. Né? O que eu absorvi e o que eu transformei naquilo, porque eu quero compartilhar, né? Normalmente, a arte não é pra gente, né? A gente quer compartilhar, né? A gente quer mostrar. E aí, às vezes, é muito consequência você ter um show, é muito consequência você ter um espetáculo, é muito consequência você ter uma apresentação. Ela é só, tipo assim, o produto, né? Que é muito ruim, inclusive, a gente usar esse termo, mas que é um termo muito comum, mas o produto, ele é só a consequência de todo o processo. Você está oferecendo aqui, você quer mostrar para as pessoas, olha, pensei sobre isso, estou te apresentando isso, e o que isso vai gerar nas pessoas. É outra coisa, né? O Zangão falou do negócio da composição, por exemplo. Eu queria criar grupos de reflexão sobre músicas, assim, tem música que eu ouço, eu fico doida para... Gente, o que vocês acham que a pessoa está falando aqui, sabe? E eu acho que tem essa coisa da potência mesmo que move o artista. A potência de viver aquilo que vai te comendo por dentro, assim, que você precisa simbolizar aquilo e colocar, como a Thalia falou, num produto, que é um termo, a gente colocou esse rótulo, né, que é um produto. Mas é o que move mesmo. E o artista, ele vai sendo direcionado por essa potência, esse conatos aí da vida, de colocar a sua expressão no mundo. Mas, enquanto está envolvido no processo criativo, tem toda uma vida em volta e tem várias questões burocráticas também para lidar em torno dessa questão da arte. E é aí que entra o financiamento, né? Como é que funciona essa parte? Eu acho que o financiamento é a parte mais difícil, você até pegar. Como é que a gente responder isso aqui em Juiz de Fora, né? Porque assim, existe um levantamento que aponta que 5% da população que trabalha como agente cultural na cadeia de produção, né? Então você vai pensar, por exemplo, isso, ela lançou, né, para lançar o álbum que a Alessandra fez, envolveu uma cadeia de produção que a gente não tem nem dimensão, né? É uma pessoa que pensou o figurino, que por consequência pode ter sido a mesma pessoa que produziu o figurino, mas às vezes não vai ser, ela vai acionar uma costureira, um costureiro, é a pessoa que vai pensar a iluminação, é a pessoa que vai pensar o espaço, é a pessoa que trabalha no espaço, que construiu o espaço, né? Então, assim, é um universo muito grande. Então, você tem mais ou menos 5%, eu acho que Juiz de Fora é mais, mas é um acho, né? Assim, pela explosão cultural que Juiz de Fora tem, todas as pessoas que vêm de fora, que eu conheço, ficam, assim, impressionadas. Qualquer pessoa está transversalizada pela cultura. É muito impressionante isso, assim. Raramente a gente passa por uma pessoa que não teve nenhuma experiência de aprender alguma coisa de cultura. Muito raro isso acontecer. As pessoas sempre tiveram uma aula de dança, uma aula de música, sempre tem alguma coisa. E quando a gente pensa, por exemplo, no orçamento público, ele não chega a 1%. Então, você tem 5% dos trabalhadores, vamos colocar no geral, 5% dos trabalhadores, das pessoas da cidade trabalhando com cultura, mas você tem um financiamento que não chega a 1%. Então, você tem uma desproporção nesse lugar da quantidade de pessoas fazendo, precisando de incentivo, né? E quando a gente fala da cultura, por que é tão importante financiar a cultura? Porque a cultura, além dela ser um direito constitucional, né, e tudo mais, ela é parte da Constituição da gente, de todos nós. Então, é importante que as pessoas acessem cultura. E se é importante que acesse cultura, é importante que o poder público pense financiamento da cultura, né? Então, assim, hoje nós temos em Juiz de Fora o programa Murilo Mendes, né? Ele é um programa central, não é o único, mas é o programa central hoje do município. E que eu acho que a gente precisa pensar muito esse orçamento para o poder público, né? Porque o que acaba é que a gente está sempre na mão do setor privado, né? E tem um ditado que eu não gosto, mas que ele é muito real, que é quem paga a banda escolhe a música. E em vários momentos, para a gente poder financiar o nosso projeto, a gente não tem a grana,
não consegue o dinheiro a partir do poder público, e aí a gente precisa modificar o que a gente produziu para isso caber no mercado. Né? E aí você tem quase uma uma mutilação pra gente, assim, né? Você produz um negócio, falou de você, falou toda essa reflexão, aí quando você chega lá no final você tem que fazer outra coisa, porque senão você não consegue sobreviver, viver, vender, né? Assim, Você coloca que é funk, ninguém compra, mas aí você colocar que é uma música popular, uma releitura de uma música assim, aí a pessoa já, o nome já tá meio rebuscado aí. Mas no baile de formatura pode ter funk, no né? Baile, pode. Se não tiver, dá ruim. Ninguém dança no baile de formatura, né? Complicado. Vamos para mais um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Onde você quer investir o dinheiro do seu imposto? Você decide. Conta pra gente. Você pode preencher um formulário pela internet. O site é câmarajf.mg.gov.br. Pode vir aqui também. A Câmara fica bem em frente ao Parque Alfield, no número 955. Todo mundo pode escolher. Você ajuda a definir como vai ser o investimento em educação, cultura, transporte e lazer da nossa Juiz de Fora. A consulta vai até 30 de junho. Participe! Câmara Municipal de Juiz de Fora, trabalhando com você. Estamos de volta no Cidade em Pauta. Então, vamos continuar falando sobre essa questão do financiamento público. A Thalia explica um pouquinho para a gente como que funciona o programa Murilo Mendes. Para quem produz cultura aqui em Juiz de Fora, nunca participou e tem curiosidade de saber como é que funciona. Tem um cadastro, como que é? Então, o programa Murilo Mendes, inclusive, ele é referência nacional, né? Assim, porque ele, basicamente, ele é voltado todo para o financiamento público. Então, a captação do recurso, ele não vem de alguma intermediação com o setor privado, né? Então, ele é financiamento completamente público. Ele é um programa que ele prevê, inclusive ele é antigo, né? Ele é da década de 90, ele teve algumas atualizações, mas ele é uma referência, inclusive, por isso, né? Quando muitos lugares ainda não tinha nenhuma política pública direito para a cultura, aqui a gente já tinha o programa aprovado, né? E sendo implementado. E ele traz várias formas de atuar, né? Então, você vai ter o financiamento por edital, o produto final, mas ele também prevê outras coisas. Ele prevê a questão do ensino, a questão do fomento à cultura na sua perspectiva do que é nesse todo que a gente está falando, né? Então, assim, você financiar todo o percurso, né? Você pensar como financiar, não só financiar financeiramente com dinheiro dado diretamente, mas como que você aumenta, por exemplo, a perspectiva de ampliação do ensino da cultura, ampliação do acesso à cultura, né? Ele tem várias possíveis iniciativas. O recurso é muito baixo, né? Que é o que a gente trouxe, e ele acaba sendo muito aplicado a partir de editais, né? E hoje está aberto, na verdade, né? Tá em andamento aí, né? O Murilão, que é o mais conhecido, né? Inclusive, antigamente a gente chamava de Lei Murilo Mendes, né? E aí foi esse debate. A Lei Murilo Mendes, o que a gente chamava de lei, na verdade, é o programa, né? Então, assim, ela não tem só essa prerrogativa do edital. E esse Murilão agora está aberto, que é um dos editais, né? Que ele prevê concorrência ampla, ele prevê concorrência para idoso, para territórios. Você tem orçamento até 20 mil. De 20 mil e um centavo a 50 mil, que parece muito para quem não acessa, mas assim, são tantos elementos que a gente tem que passar para produzir um projeto, né?
tanta burocracia, assim, que são é muito investimento, né? Dependendo do projeto, muitas vezes, né, na maioria das vezes, é um projeto que vai durar meses, a execução dele, e esse orçamento também tem que durar meses, né? Exatamente. Ele tem, inclusive, por obrigação finalizar em 12 meses, né? Você tem que finalizar o projeto que você apresentar em 12 meses. É uma das cláusulas desse contrato, né, do edital. E ele vem, né, assim, no estímulo de política para território, para alguns setores específicos. Então, assim, a ideia é que você busque ali, né, apresentar a sua proposta, né, apresentar o que você está querendo apresentar para o município. Ele prevê contrapartida, prevê democratização, né? Então, eu acho que são elementos importantes, inclusive, para a gente poder debater isso na cultura, assim, né? Como que a gente está falando da falta, né? Mas como que a gente, a partir desse lugar, quando a gente disputa um edital, quando a gente ganha o financiamento público, para além da produção, né? Porque, assim, eu acho que a arte em si já é a gente já está dando a contrapartida para a sociedade, né? Mas também do como que eu consigo levar talvez mais para um lugar que não vai acessar, né? Como que eu vou levar esse conhecimento, né? Essa produção para descentralizar. E né? Descentralizar é uma palavra muito importante. Eu acho muito massa essa prerrogativa de descentralizar. Porque, né, igual a Thalia falou, o programa é uma lei de 90. Né? E eu, muitas das vezes, quando eu era criança, porque quando eu era mais novo, né, Thalia lembra, não sou eu que vou entregar a idade, Thalia lembra, porque a gente se esquece da capoeira. Então, a galera da capoeira é sempre assim, escutou um barulho de atabaque, berimbau, tá ali. E a cidade era muito tomada pela capoeira, sempre teve muita coisa, não só a capoeira, mas várias outras culturas. E muitas das vezes, a gente tinha um projeto, o pessoal da dança, poxa, como é que a gente faz para levar o pessoal daqui do lugar X ao lugar Y, ou se apresentar nesse local? O pessoal, não, a gente está executando do projeto. Mas como que faz? Ah, não, a inscrição foi ano passado, a gente, não ficamos sabendo. Como é que a gente faz? Como que faz? Como que entra? Como que escreve? Com quem que fala? O pessoal, não, vai abrir a inscrição ano que vem. Aí, todo ano perdi. Hoje a gente já faz um trabalho também, graças à ajuda da rede social, à ajuda do pessoal, depois da pandemia, ter voltado a se encontrar bastante. A gente faz esse trabalho de tentar levar para outras pessoas essa condição do edital. E aí a gente consegue fazer com que pessoas lá da periferia, lá do Cafundó, lá do cantinho, às vezes o rapaz toca um violãozinho lá no quintal dele e ele quer mostrar aquilo ali para a galera, então ele tem possibilidade de criar uma oficina e levar aquilo ali, mas ele tem que saber essa informação, então tem que ser descentralizado. Eu tive conhecimento de um estudo que, por não sei quantos anos da lei ao certo agora, que só ganhavam determinada localidade. O pessoal do centro que era detentor desse conhecimento dos editais e eles sempre conseguiam ser aprovados, porque o pessoal falava, eles tinham a receita, né? Eles sabiam escrever o edital. Eu falei, mas por que a gente não sabe? Eu falei, mas aí a gente começou a perceber, eu nunca fiz, você fez? Não, também não, nunca. Então, e aí quando a gente começa a fazer, hoje, eu nunca fui aprovado, até hoje, até ontem não, né? Vamos ver nesse agora. Mas eu já conheço várias pessoas da periferia que tiveram projetos aprovados, a própria Alessandra, né? Não foi no âmbito municipal, mas foi um projeto que foi aprovado. Não, já foi no municipal também. Já foi? Meu primeiro disco. Que massa. Não, eu sobrevivo de edital, meu bem. Ela tem receita. Então a Alessandra tem receita. Então, Alessandra Crispim, ensina pra gente como que é. Não, mas esse foi o primeiro edital que eu participei e foi exatamente nesse contexto. Eu tinha recém saído, né, do The Voice Brasil, cheio de música também, que com 25 anos eu era bem esse rapazinho, essa pessoa lá na Zona Norte, cheia de música, mas que não mostrava para ninguém. Que aí o pessoal falou assim, poxa, além de intérprete, você tem essas músicas também? Eu falei assim, poxa, mas eu saí de um programa, mas não tô rica não, meu filho. Não ganhei. E aí? E aí, como vai ser? Mas aí eu falei assim, como eu vou fazer? E aí eu tive acesso, foi a primeira vez, com 25 anos, em 2013, e aí em 2014 eu submetia ao edital. Pô, que massa. Foi a primeira vez. Eu só fui ter acesso aos editais agora, na época de pandemia em diante. Anteriormente,
Já cheguei a me inscrever uma vez, mas pega o orçamento. Aí quando você... Aí eu falei assim, mas poxa, o orçamento desses panos aqui, o rapaz falou que esse pano aqui, para fazer as calças de capoeira, né? Aí ele falou que esse orçamento aqui é 3 meses. Mas se aprovar é só pro ano que vem, como é que eu vou fazer? Vou ter que inteirar no meu bolso. Então, você acaba, é o que a senhora falou, você vai aprendendo com o processo. O pau tá quebrando, você tá ali, te deram a arma, você vai pra guerra, olha pro adversário, não sabe como é que atira, não sabe se tem munição e vai no meio do caminho. E edital também, igual produzir, é isso. É insistir. Porque acaba que entra nesse lugar também do acesso, né? Tipo assim, que é o acesso à educação e tudo mais. Porque hoje em dia tá mais fácil de entrar e de submeter um edital do que antigamente. Porque antigamente era, tipo assim, era um processo muito maçante, né? Tipo assim, a gente tinha que escrever muita coisa, a gente tinha que entregar muita coisa. Eu peguei uma época que o Remil, que o Miranda, né, meu professor, ele tinha que entregar papel. Então era, tipo assim, tudo em papel ainda. Papel. Então, Isso que eu ia tipo, falar, não era prefeitura ágil, 3 sabe? orçamentos, de tudo, 3 orçamentos. Sim, e, tipo assim, antes era era um processo muito mais desgastante do que hoje em dia. Hoje em dia ainda, tipo assim, a gente tem que pensar que nem todo mundo tem o mesmo acesso, que ainda assim tem muitas pessoas que têm dificuldade, mas que hoje em dia tá um pouco mais tranquilo. E eu também, tipo assim, eu comecei a escrever um pouco antes da pandemia, assim. Foi a primeira vez que eu tentei Murilo Mendes e eu não passei na primeira vez. E aí, logo depois disso, através do acesso de uma pessoa que veio me ajudando, tipo assim, ó, vou te ensinar. Vou te pegar na sua mão e vou fazer assim, ó. Bom, então era assim, tipo assim, mas era um ensinar também, vai fazendo. Faz, me manda, eu vou ver o que você tá falando, vou te ajudar, tipo assim, muda isso, muda aquilo. Quero que a Giovana fazia comigo, assim, com o Remil, assim, sempre. Né? Tipo assim, de sentar lá na Funalfa com ela e ela sentar e falar assim, ó, isso daqui você pode mudar, isso daqui você pode organizar dessa maneira, é melhor você fazer isso daqui dessa forma, porque na hora deles analisarem vai ser melhor pra você. Então, tipo, foi assim, e foi tudo na prática. E aí a pandemia, né, quando chegou um momento em que começou a sair muito edital, muita coisa, foi o momento da gente começar a realmente praticar. E foi o que eu fiz, assim, sair mandando pra tudo e vendo. Tipo assim, ó, passou? Feliz. Não passou? Reanalisa, que eu vou tentar colocar ele de novo. Aí, ano retrasado eu passei, e ano passado também passei com a Murilo Mendes, mas foi tudo isso, através de praticar, realmente, assim, sabe? E ser chata. Ficar em cima da pessoa ali, eu falei assim, me ajuda, eu preciso de ajuda, sabe? E mais a gente... Só nós dois que nunca passou em projeto? Eu nunca nem submeti. Eu acho que sempre achei. Passaram foi por 3 pontos. Eu achei a gente vai movimentar isso daí. Mas olha só, isso é até legal de dizer, assim, porque assim, eu nunca submeti, eu sempre tive acesso à educação, mas sempre achei muito complexo. Né? Eu venho a cultura, né? Eu estou no campo da música também, minha família é da música, tive amigos, né? Sempre nesse lugar, mas centralmente sempre tive com a capoeira. E a cultura popular aprendeu a se virar sozinha. A real é essa, assim, se financia, cria formas de financiar. Então o edital ele sempre esteve muito distante dessa perspectiva. Então eu nunca olhei para o edital como assim, uma coisa que eu vou acessar. E existem algumas experiências de algumas pessoas na cidade que eu acho que é muito legal, assim, que porque esse negócio da gente aprender na marra, a gente acostuma. Mas se a gente for pensar, não é esse não deveria ser essa forma, né? Uhum. A gente aprende a ser produtor cultural. Cara, a gente é artista, produção cultural é outra coisa, né? A gente aprende a submeter um edital. Então, e aí a gente vai errando, mas às vezes aquele ano você precisava daquela grana para viver, sabe? Então, assim... também tem esse lugar, né? Você perdeu... E aí, né? E aí? O que você vai fazer, sabe? E aí, nesse lugar da inspiração, né? Naquele momento, você estava com essa ideia pra submeter ali. Ano que vem, pode ser que você já não tenha mais aquela energia daquele tipo de trabalho que você estava querendo fazer naquele ano, né? E tem umas experiências, por exemplo, as pessoas... Eu conheço alguns grupos coletivos que criaram... Tipo assim, ó, vem aqui, vamos aprender junto, né? Pra você ser uma pessoa... Tipo assim, aí você aprendeu, no outro ano você vai aprendendo, ensinando para outras pessoas. Iniciador. Mas eu acho que a gente também precisa pensar isso enquanto poder público também, sabe? A ideia de como que você, dentro do espaço público, consegue fomentar... isso, por exemplo, o artista vai chegar lá com a ideia. Aquela pessoa vai traduzir em edital. Sim. Sabe? Então, assim, como que você consegue... você tem lá a formatação. Aquela pessoa vai transformar isso numa produção, sabe?
Assim, né, você vai pensar, por exemplo, em qualquer outra área, sabe? O professor não é o organizador de evento, sabe? O professor é professor, ele vai lá dar aula e tal, não sei o quê. Mas às vezes a gente tá, inclusive na educação, às vezes você é submetida, tem que organizar a festa junina da escola, porque tem que acontecer um monte de coisa. Então você produz uma festa no mesmo rolê lá, vai descabelando todo mundo no negócio. Mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco desse lugar, sabe? Assim, de produção pública, sabe? Um lugar que dentro do espaço da cultura que você consiga ajudar isso. E também, para além disso, sair um pouco desse lugar do edital, assim, sabe? Eu acho que o edital é importante, ele ajuda, né? Assim, hoje ele ocupa um espaço legal. Mas a gente precisa pensar como que a gente não fomenta só dentro do espaço, dentro do que está no final. Como que a gente vai fomentar, por exemplo, dentro no decorrer, né? No ensino, por exemplo. Uma coisa que é da hora a galera também ficar muito ligada, porque é muito importante, é a questão do cadastro no CAD Cultural. Por quê? O CAD Cultural não é só um cadastro que você vai colocar lá os seus dados, é mais mesmo para a cidade saber que você é artista da cidade, que você trabalha no nicho X ou Y, que você é de área X ou Y, porque fica mais fácil pensar política pública para a sua área, para a sua região, para o seu nicho específico, quando sabe que tem determinado número de artistas X ou Y. Então, você faz o seu cadastro uma vez e aí todo ano você só renova. Todo ano você só manda só o seu comprovante de residência. Atualiza o endereço. Se mudar alguma coisa, aí você vai no mesmo protocolo lá que você fez a inscrição, só manda a conta do próximo ano. Inclusive, para você se inscrever em qualquer edital, você tem que ter esse cadastro. Então, você chegou na cidade de Juiz de Fora, veio morar aqui, tá um ano na cidade, já começa a correr atrás disso, faz o seu cadastro, porque como no site da FUNAL faz, né? Pelo site da FUNAL você consegue o caminho, mas é dentro do Prefeitura Ágil, que é o caminho para todas parece que agora foi filtrado e tudo é pelo Prefeitura Ágil, né? Tudo que você quer é pelo Prefeitura Ágil, então já faz seu cadastro, já guarda lá sua senha, seu e-mail, tudo direitinho, porque igual, por exemplo, eu sou professor de capoeira, aí a Sol também é professora de capoeira, você também, ela também, só que a cidade não sabe que a gente dá aula de capoeira, não sabe onde a gente dá aula de capoeira. Então, como é que eles vão trazer um recurso para a capoeira, sabendo que tem possibilidade de buscar, sendo que eles não sabem que nós todos somos professores de capoeira? Então, é preciso que as pessoas se inscrevam e coloquem lá sobre o que elas trabalham, mantenham o cadastro atualizado, se mantenham trabalhando, mantenham fazendo essa rede, né? Porque é uma coisa que é muito importante também. Igual, posso citar um pouco do trabalho da Alessandra Crispim, porque é uma pessoa que eu acompanho bastante quanto artista. Né, atualmente a Thalia não pode mais porque ela é vetada. Né? Eu continuo fazendo arte independente. Ela é independente, ela é vetada das coisas. Ô, Thalia, agora eu não posso. Não, editais eu tô limitada nesse momento. Mas igual, por exemplo, você chega num... Que é uma coisa também que a gente faz pra gente se ajudar também, a gente descobre isso também no decorrer do caminho, né? Quando a Alessandra Crispim ela precisa de um figurino, ela não vai lá no José das Cores famoso lá do X8, não, ela vem aqui, pega um artista da cidade que tá fazendo também o corre, que tá também começando, aí ela quer uma coreografia, ela não vai convidar o fulano de tal lá do Rio de Janeiro, que parece um montão de problema, não, ela vem na Sol. Tô querendo, hein? Ela quer uma rima, ela convida pessoas da cidade, então isso faz com que entre a gente também a gente se conheça e se apresente, porque tem lugares que é mais difícil do Zangão chegar, mas é mais fácil da Alessandra Crispim chegar. Tem lugares que é mais fácil da Alessandra Crispim chegar, é mais fácil do Zangão chegar. Então, se a gente está se ajudando mutuamente, a gente também está fazendo com que essa rede de financiamento comece a olhar mais. Falou, opa, mas peraí. Então, quer dizer que o pessoal vai olhar para o samba de Juiz de Fora só se vier o pessoal do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, e aí a gente faz esse trampo, né, de fazer esse corre. Ainda tem muitas pessoas que acham que para o trampo acontecer tem que chamar alguém famoso de fora, que a pessoa geralmente vem, pega o dinheiro e mete o pé, né? E a gente aqui faz na bota e, galera, os artistas têm que receber, tá ligado? Convida a pessoa, principalmente, né? Novembro, todo mundo quer capoeira na escola, quer falar de não sei o quê, papapá, mas, gente, o profissional tem que comer, cara. O profissional o ano todo. Entendeu? Então, a apresentação que está sendo feita no final do ano, a Alessandra chegou com o cavaquinho lá, ela não acordou e falou, sem tocar cavaquinho, não é assim que funciona. Então, a Sol lá no Jeep dela. Muitas das vezes, a gente, falando um pouco, né, em relação ao coletivo Voz da Rua, a gente se solidariza com alguns convites, por quê?
muitas das vezes o professor da escola vê que aquilo ali é importante para o aluno, e aí o professor chama a gente. E aí, poxa, como é que a gente vai fazer o professor pagar o nosso corre? Aí a gente fica um pouco... Mas isso também não pode ser a regra, porque senão o pessoal percebe que se o professor chamar, é mais fácil a gente viabilizar a nossa ida lá, porque aí o zangão tem que deixar de trabalhar, o outro tem que deixar de fazer não sei o que, o outro, e alguém tem que levar a gente, aí a pessoa que levou gastou a gasolina, então, entendeu? Tem todo esse trabalho, todo esse corre. E o pessoal tem que entender que os artistas, quando ele chega num momento de ser convidado, é porque ele já se apresentou muito de graça, então ele já está trabalhando com aquilo. Aquilo também é um trabalho. Aí chega aparecendo com esse... Você trabalha com o quê? Poxa, racha a cara não. Você não chega sabe até agora do que a gente trabalha, né? Isso quando não pergunta, você trabalha? Porque aí eles... Ou fala, você não trabalha não? Pode te convidar para você se apresentar e... Não. E aí, tipo assim, obrigado, tá? E eu acho que... desculpa, pode dizer. Vocês estavam falando dessa questão da rede, de uns, né, de todo mundo se ajudar para poder entender os editais e tudo mais. Eu fiquei pensando aqui, durante a nossa conversa, a Thalia trouxe o dado da questão do 1% do orçamento, né? Nenhum, não chega. Gostaria que fosse direcionado. Existem iniciativas, como é que vocês levam essa questão do financiamento, pensando outras soluções ou se organizando para tentar captar recursos de outras formas que não sejam do poder público, não sei, patrocínios, existe isso aqui de fora? Como que é esse cenário aqui? Olha, existe, né? Existe. Ninguém nunca viu, né? Assim, acaba que essa coisa do patrocínio é bem para pessoas específicas, né? Tipo assim, porque não é todo artista que consegue ter patrocínio e também, acho que quase nenhum consegue, tipo assim, fazer com que a sua arte, fazer com que o seu evento aconteça só por conta de patrocínio, assim, eu acho, na cidade. Eu acho que hoje em dia é bem difícil mesmo. Patrocínio, assim, livre, né? Tem a questão quando você consegue captação de recursos, mas que também é uma forma, vem através de edital também e tudo mais. Mas pós-pandemia, principalmente, não tem visto muito, não. E além da questão do patrocínio, o acesso, como que é feito o acesso de vocês, produtores culturais, artistas, nos espaços da cidade, nos espaços tradicionais da cidade, assim, por exemplo, quero levar o meu disco para um show no Central, como é que funciona? O Central está um pouco mais flexível agora, não sei se vocês perceberam, eles estão com um programa lá que eles abriram, né? Para diversas modalidades, está um pouco mais flexível. Então o Central, eu acho que está bem fácil de você fazer uma apresentação, mas também uma coisa pequena ali no palco, uma configuração já diferenciada, que é o palco central que chama, né? Tá massa. Inclusive o diretor lá, se eu não me engano é o Cacaudi, ele sempre faz contato, não, você sabe de alguém, cara, que quer se apresentar, que às vezes nunca se apresentou, tem gente que nunca foi no teatro, então já tiveram várias apresentações massas. Outro local que eu tenho uma abertura muito grande, eu vejo que os outros artistas também têm uma abertura muito grande, porque a gente conversa muito entre a gente, né? De diversos nichos. Cara, quero apresentar em algum lugar. Eu falo, pô, já foi lugar tal? É o CCBM. O CCBM... Mas agora não tá podendo. Não tá podendo? Tem tempo já que não tá por conta das obras. Por conta da obra. Que estão acontecendo lá. Então, tipo assim, agora que começou a voltar a poder ter ensaio em si. Mas, tipo assim, porque espaço público é sempre... Gente, desculpa, CCBM não, Diná Rocha. Diná Rocha. Também. Diná Rocha, desculpa. O Diná Rocha, não. Tô assim, gente, porque o Diná Rocha é um local que, para fazer algumas coisas, ainda dá para fazer, mas lá também, por questão de público, é um pouco menor. São os dois lugares, assim, da cidade que eu tenho conhecimento que é massa de você conseguir fazer alguma coisa relacionada à cultura. Eu acho que agora o Teatro Pascoal também tem tido. O Pascoal tem tido? Ele tem sido, na verdade, assim, do que a gente tem acessado, né, é o espaço público que o pessoal mais tem conseguido acessar, tanto para aula quanto para apresentação e tudo. E eu acho que é importante a gente debater isso, trazer, né, assim, porque o fomento, é isso que a gente está falando, por exemplo, para você apresentar, você precisa de um espaço para você ensaiar, para você apresentar, para você fazer uma aula, né, para você fazer uma formação, alguma coisa assim. E aí, hoje alguns espaços abrem, por exemplo, editais, não edital assim, mas
ele abre as vagas de data e você no início do ano e você vai lá e se você tiver algum projeto, alguma coisa, você apresenta e eles te dão notícia, né? Eles passa por uma seleção se tiver conflito de datas, se não tiver, e eles te dão notícia sobre você conseguir acessar. E eu acho que é importante que isso seja meio o método, sabe? Os contatos são legais, são importantes. A gente sabe que, dependendo da gestão, você tem uma pessoa que está super acessível, quer muito que funcione, e ela vai fazer isso acontecer, vai pegar na mão e tal. Só que algumas pessoas não vão ter esses contatos, né? Então, por muitas vezes, por exemplo, eu já tentei e eu não tinha contato, então não conseguia acessar um equipamento público, né? Então, eu acho que a gente precisa ter mais formas assim que democratizem a utilização desses espaços, né? Que qualquer artista, que eu possa mandar lá para a galera da campanha e falar, gente, abriu aqui a seleção, abriu as datas, seleção de espaço e tal, para poder acontecer lá dentro, assim, né? Então, acho que a gente precisa pensar mais assim, como democratizar o acesso a esses espaços, que não fique só pelo não conhece, não. Então entre em contato com não sei quem, que não sei quem vai te dar. Não, assim, sabe? Que as coisas sejam mais públicas, assim, então né? as pessoas consigam acessar, né? Tipo assim, independente de ter o acesso às pessoas em específico ou não, assim. E uma das coisas também que eu queria falar é muito esse lugar, tipo, do ensaio, né? Que Juiz de Fora não leva tanto em consideração essa coisa do processo, né? Porque é muito sobre o produto final. Então, o lugar para apresentar, a gente tem. Mas o ensaio é sempre colocado como algo banal, né? E aí, nesse lugar, né? Tipo assim, a apresentação, ela aparece no... Bum, tem um espetáculo de 1 hora construído. E não, sabe? Tipo assim, a gente fica ensaiando, sei lá, 6 meses, 8 meses para poder fazer um espetáculo de dança de 40 minutos, por exemplo, né? E aí, Juiz de Fora não leva tanto em consideração esse lugar, tipo assim, realmente do espaço para os artistas ensaiarem, né? Porque é sempre uma luta pra gente conseguir ensaiar. E entra também nesse lugar, tipo assim, do cuidado com os espaços, né? Que é uma das coisas que eu vejo muito hoje em dia. Porque, por exemplo, assim, o Dina Rocha, ele tem esse acesso, só que a gente não tem luz na parte de fora. Então a gente não consegue ensaiar à noite lá no teatro, e aí acaba que as coisas elas não acontecem assim, né? Enfim, então é um dos problemas que a gente que é artista, que tipo assim, que tem essa coisa muito de ensaiar muito, ainda mais quem tem grupos, que são grupos muito grandes, que precisam realmente de espaços mais centrais para dar pra galera toda vir, né? Porque, tipo, nem todo mundo tem o acesso, aí, tipo, sei lá, para um bairro mais distante, então acaba que a gente tem que tentar acessar esses espaços. Só que sempre... Só na hora de apresentar. Só na hora de apresentar, sabe? Porque para o processo em si, a gente sempre é uma luta, né? E acaba que a gente que é das artes urbanas, sempre esse lugar, né? Tipo assim, não tem? Vamos embora pra praça. Porque é o que a gente tem, né? Tipo assim, tem, mas não tem também. É sempre, tipo assim, o medo de perder sua caixa de som, por exemplo. Então, a gente sempre tem esses lugares, sabe? Então, tipo, ter esse acesso mais... pensar realmente nesse acesso, né, dos artistas a esses espaços públicos para que eles possam ensaiar, para que eles possam apresentar, assim, sabe? E é isso, o Pascoal hoje em dia ele é, tipo assim, o ponte de todo mundo, né? Todo mundo vai pra lá, então aí já tá virando um lugar que já tá ficando, tipo assim, super lotado. Então, tipo assim, todo mundo vai pra lá. Então, como que a gente vai conseguir organizar essa agenda, sabe? Sendo que a gente tem outros espaços de Juiz de Fora que eles podem ser pensados também da mesma forma que o Pascoal hoje em dia está sendo. Pra gente caminhar aqui pro nosso... Deixa eu interromper você. Tá tranquilo. O tema ficou no final. Eu queria que vocês trouxessem alguma reflexão pra gente caminhar pro nosso encerramento, mas alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para quem está assistindo a gente com relação aos desafios ou questões da produção cultural aqui em Juiz de Fora. Quem quer começar? Como é que é? Uma mensagem final para quem está assistindo a gente sobre os desafios e alguma sugestão sobre a produção cultural. Quem quer começar? O que vocês estão... Você foi eleita pelos nossos olhares. Não hackeiem os anões e a Alistana Crispim no Instagram. Não, Por favor. por favor, Essa é a sugestão. Formaleza. Mas eu acho que olhem para nós assim mesmo. Eu acho que eu vejo que né, e é isso, né? O Brasil tem uma cena cultural maravilhosa, mas Juiz de Fora, em cada esquina você encontra gente produzindo arte aqui, ó, para você aqui, ó. Então assim, bora valorizar, sério.
Sol. Esse lugar da valorização mesmo, assim, sabe? Tipo assim, entendam e vejam os artistas de Juiz de Fora e deem importância pra eles, sabe? Tipo, e todos os artistas, desde o que a gente vai ver lá em cima de um palco, igual o Cine Teatro Central e tudo mais, que a gente acha o máximo, mas também aquele que tá dançando ali na rua pra poder conseguir a grana do seu figurino, pra poder fazer com que a sua arte continue acontecendo, assim, sabe? E contribuam com esses artistas, sabe? Tipo, quando tiver rolê, quando tiver evento e tudo mais, vai lá, sabe? Apoie, enfim. Zangão. Interessante seria se todas as pessoas que têm poder aquisitivo, que têm uma empresa, que tem uma marca, né, olhasse para a nossa cultura e visse o potencial que ela tem, até mesmo de trazer recursos de volta para você, né? Quando você financia um projeto X, um projeto Y, um artista Y, aquele projeto fica atrelado ao seu nome de uma forma que você vai ter benefícios muito maiores do que você investiu. Então, se você investe hoje na Alexandre Crispim, você investe hoje na Sol Mourão, você investe hoje no Coletivo Voz da Rua, se você investe hoje em qualquer artista da cidade de Juiz de Fora, você vai ter uma projeção aí de visibilidade para sua marca de, no mínimo, 10 anos. Isso você pode ter certeza. Porque o trabalho que ela fizer, e mais, o trabalho que ela fizer e você financiar, eu vou compartilhar, ela vai compartilhar, todo mundo vai compartilhar, então o alcance vai ser muito maior do que você imagina. Então, olha mais para as produções da cidade de Juiz de Fora, veja o potencial e colha o resultado. Vamos abraçar, né? Thalia. Olha, eu vou deixar minha mensagem para os artistas, assim, porque durante a pandemia, o meu maior medo era o pós-pandemia, assim. Na verdade, eu tinha muito medo do quanto a gente estava perdendo, sabe? Assim, eu sempre falei isso, a gente não tem dimensão, porque a gente perdeu muita gente cultural. Não é que perdeu pro Covid, assim, porque morreu, né? Também tivemos vários, mas assim, porque o corre foi tão pesado pra gente, assim, a galera passando fome mesmo, assim, sabe? A cultura foi muito denso, sabe? E assim, o meu maior medo era que algumas culturas deixassem de existir mesmo, sabe? E a gente sabe que alguns grupos deixaram de existir, algumas bandas deixaram de existir, alguns lugares deixaram de ter aquela cultura presente, sabe? E a mensagem é muito nesse lugar, assim, é muito difícil, a gente sabe que o corre é duro, a gente está nessa construção, mas que a gente não desista, sabe? Assim, tem gente que está fazendo junto, que quer fazer junto. Então, vamos para frente, vamos tentar construir cada vez mais, tentar avançar. Não é fácil, mas que a gente continue construindo com tanto coração tão cheio, assim, né? Essa cultura que a gente produz e que faz a nossa cidade ser reconhecida, assim. Esse foi o Cidade em Pauta, o programa que discute assuntos importantes para Juiz de Fora, aqui na tela da JF-TV. Inéditos toda segunda-feira, 21h. A reprise de cada programa acontece nas quartas e sextas-feiras, sempre 21h. Até semana que vem.